um mundo misterioso e enigmático, um modo de vida um tanto desconhecido. Seres que já não existem mais, seres humanos que viveram por centenas de anos, supostos gigantes que caminhavam pela Terra, e uma época que desperta a curiosidade de muitas pessoas. Estamos nos referindo à era pré-diluviana. O período antediluviano é registrado pela Bíblia nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com as Escrituras, durante a era pré-diluviana, a civilização humana alcançou grandes conquistas, mas também perpetuou uma cultura de pecados. No entanto, como era a vida das pessoas naquele tempo? O que elas faziam? O que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente sobre essas questões que abordaremos a partir de agora neste vídeo. É evidente que a primeira família antediluviana foi a família de Adão. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram na Terra e tiveram seus descendentes, filhos e filhas. Como sabemos, o primeiro filho do casal foi Caim. Mas Caim também foi o primeiro assassino do mundo antediluviano. Ele matou de forma covarde Abel, seu próprio irmão. Depois de seu terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caim deu essa cidade o nome do seu primeiro filho, Enoque. E essa cidade antediluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia em Gênesis capítulo 4. Mas diferentemente do que teorias extra-bíblicas afirmam, a Escritura explica claramente que o homem foi criado por Deus como ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem experimente um tipo de evolução intelectual à medida que adquire conhecimento, biblicamente não houve um processo evolutivo como espécie conforme defendido por algumas teorias científicas. Isso fica muito claro quando olhamos para os relatos bíblicos sobre o período antediluviano, como foi dito. Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, era desenvolvido o suficiente para edificar uma cidade, e seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções, por exemplo com Jabal, Jubal e Tubal-Caim. A sociedade antediluviana aprendeu a habitar em tendas, a criar rebanhos de gado, a desenvolver as artes, com o uso de instrumentos musicais, e a forjar ferramentas através do trabalho, com cobre e ferro. Depois, no tempo de Noé, a Bíblia mostra como o homem já tinha a capacidade, os recursos necessários para construir uma grande arca, conforme as instruções divinas. Então, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre como foi esse período, fica claro que no mundo pré-diluviano houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural, e uma pergunta muito frequente sobre o período pré-diluviano diz respeito à duração desse período, ou seja, quanto tempo durou o mundo pré-diluviano. A verdade é que a Bíblia não explica quanto tempo durou esse período, mas muitos estudiosos acreditam que o tempo decorrido entre a criação e o dilúvio pode ter sido bem maior do que o restante de toda a história bíblica. E já foram feitas muitas tentativas de datar esse período, mas todas sem sucesso. Na verdade, o único registro que fornece algum dado cronológico sobre esse período é aquele presente na lista genealógica de Gênesis, capítulo 5. No entanto, é improvável poder estabelecer datas exatas a partir desse registro, simplesmente porque esse não é o seu propósito. As genealogias bíblicas estão mais interessadas no estabelecimento de linhagens do que na definição de dados cronológicos. Inclusive, algumas dessas listas genealógicas podem ser representativas e não exaustivas. Ou seja, pode haver lacunas intencionais nessas listas para priorizar os indivíduos que tiveram alguma relevância na história bíblica. Nessas listas representativas, quando é dito que um indivíduo gerou o outro. Isso significa que o primeiro indivíduo é o ancestral do segundo, e não necessariamente seu pai. Isso ocorre em outras genealogias bíblicas, e muitos eruditos acreditam que não é completamente impossível que isso tenha ocorrido na lista genealógica antediluviana, de Gênesis 5. Mas com base nessa lista, pelo menos os estudiosos conseguem observar que o grande desenvolvimento experimentado pelo homem antediluviano provavelmente tinha a ver com a longevidade das pessoas. Naquele tempo havia apenas um idioma, e Deus permitiu que os homens vivessem centenas de anos. Isso certamente teve um papel fundamental para o crescimento tecnológico daquele período e também para a transmissão da informação.
Sim, existem outras interpretações a respeito da longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, mas a interpretação mais tradicional e amplamente aceita pelos estudiosos cristãos é aquela que faz uma leitura natural do texto bíblico, que registra que aquelas pessoas realmente viveram centenas de anos. E, aqui, obviamente estou considerando esse tipo de interpretação. Mas se tem algo que marcou o período antediluviano, com certeza foi o pecado. A Bíblia diz que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se propagou pelo mundo pré-diluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas, além de também ter sido um duplo homicida que se orgulhava de sua crueldade, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 4, entre os versículos 18 e 24, e o próprio Caim, após ter matado Abel, não apenas não se arrependeu, mas também achou que o castigo divino sobre ele foi injusto. Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia ainda diz que no período antediluviano os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. É verdade que alguns intérpretes defendem que isso significou uma mistura entre seres espirituais e humanos. Em outras palavras, supostamente, anjos caídos tiveram relações com mulheres na terra. Mas a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que mais se adequa ao texto bíblico é aquela que diz que essa mistura se tratou, na verdade, da degeneração humana promovida pelo relacionamento de pessoas piedosas com pessoas ímpias. De modo que rapidamente a impiedade prevaleceu e caracterizou toda aquela civilização. Isso quer dizer que naquele tempo a linhagem piedosa de Sete foi o ramo da humanidade que preservou o conhecimento de Deus. Mas com o tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, e a depravação espiritual alcançou um limite intolerável. E dessa mistura, inclusive, surgiram os Néfilins, que eram os homens valentes e de grande fama na antiguidade. Mas no período antediluviano, também viveram pessoas que realmente eram comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir que continuou sendo lembrado como um exemplo de fé até nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro que teve um relacionamento tão próximo com Deus, que acabou sendo transladado para não ver a morte. E por último, foi naquele período que Noé também nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem, mas a Bíblia registra que nos anos finais do período antediluviano, Noé foi uma rara exceção de uma pessoa que continuou temente ao Senhor. O texto bíblico diz que a família de Noé foi a única a ser poupada quando a paciência de Deus considerou intolerável a situação de depravação generalizada daquela civilização. E foi assim que o período pré-diluviano chegou ao fim com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. A situação era tão complicada, a maldade estava num nível tão elevado que o escritor bíblico registra o descontentamento divino com a humanidade através da figura do arrependimento, dizendo que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. E no Novo Testamento, o apóstolo Pedro descreve o fim da história antediluviana da seguinte forma: pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas tudo o que aconteceu naquele tempo serve de alerta para nós. Isso porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias da presente era, o estilo de vida pré-diluviano vai se repetir. Cada um viverá segundo sua própria vontade, segundo os seus próprios desejos, se banqueteando, festejando, se relacionando, mas todos estarão ocupados demais para o chamado de Deus ao arrependimento. Então, assim como ocorreu com a geração antediluviana, as pessoas só cairão na real quando o juízo de Deus for derramado, sem oportunidade de alguém voltar atrás. Inclusive, Jesus ilustrou esse momento dizendo que assim como no mundo pré-diluviano, os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, nos dias finais, os homens impenitentes também serão levados deste mundo pelo juízo de Deus. Agora escreva nos comentários o que você pensa sobre como era o mundo pré-diluviano. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal se ainda não se inscreveu. Gratidão e até o próximo vídeo.